nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento que nos leva a refletir sobre a criação, nos leva a refletir sobre esta realidade de comunhão entre todas as criaturas. E no final do Evangelho, ele nos traz também um ensinamento que está vinculado justamente a este primeiro ensinamento, que é sobre a sua palavra. Vejamos no Evangelho, Jesus ele nos traz uma imagem de uma árvore, da figueira, porque ele mesmo vai dizer, olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Veja que Jesus Cristo ele poderia citar outras árvores, dar nome de outras árvores, mas ele fala unicamente da figueira. A figueira ela tem um simbolismo essencial na Sagrada Escritura. Quando Adão e Eva pecam, eles fazem o quê? Quando eles se percebem nus, eles pegam folhas de figueira para tapar as suas partes genitais. Ou seja, a figueira ela tem um simbolismo de ordem, de harmonia. Por isso que quando o ser humano ele peca, ele pega a folha da figueira para cobrir a sua desordem. Aqui nós temos também um outro ensinamento dentro dessa realidade da figueira, porque a figueira é uma árvore que o fruto dela só é possível quando todas as outras coisas que estão ao seu redor estão em harmonia. Porque a figueira, o figo, ele começa com uma flor e para que essa flor ela se transforme no fruto, ela necessita de um pequeno inseto que entra dentro da flor e vai fecundando toda ela. Quando falta esse inseto no meio ambiente, a figueira ela não dá frutos. Isso significa que todo o ambiente ao seu redor está desordenado, está sem harmonia. Por isso que a figueira ela tem um simbolismo muito importante e profundo dentro da Sagrada Escritura, porque ela nos chama a atenção sobre esta harmonia da criação. Assim também, por isso que Jesus Cristo ele fala dos sinais dos tempos, porque os sinais dos tempos eles vão sendo manifestos através da criação. É claro que o ser humano ele manifesta também esses sinais dos tempos, mas o ser humano que foi colocado para gerir, para guardar e cultivar, administrar a criação, quando ele desordena a sua própria natureza, ele desordena tudo que está em volta. E assim o ser humano ele não dá frutos bons. E também tudo aquilo que está em volta dele deixa de dar frutos. Por isso que é essencial nós termos esse olhar, para com a nossa vida, para com esse ordenamento que nós precisamos ter diante das circunstâncias da nossa vida, para que assim nós possamos perceber os sinais dos tempos. Porque quando algo não está dando fruto, pode ser que exista alguma desordem nesse meio ambiente. Quando realmente a nossa vida ela deixa de dar frutos, frutos de santidade, frutos de salvação, frutos de virtude, pode ser que o meio aonde nós estamos não está possibilitando que essa obra se realize em nós. Por isso que é essencial e importante termos em vista o meio ambiente onde nós estamos participando,
onde nós estamos fincando as nossas raízes, para que assim possamos cada vez mais termos esse olhar, né, sobre a nossa vida e sobre aquilo que deve ser a nossa vida neste mundo. Porque nós somos chamados para dar frutos de salvação. Mas se tudo à nossa volta não proporciona isso, nós começamos a dar frutos de perdição, porque começa a vir o vazio, começa a vir a falta de sentido para a nossa vida, começa a tocar a cada um de nós aquilo que é o vazio existencial, que suga totalmente as nossas forças, as nossas energias e não nos permite dar passos concretos na nossa vida, decidir sobre coisas concretas na nossa vida. E por isso que precisamos ter esse grande cuidado, precisamos ter essa docilidade para com essa obra de Deus em nossa vida, para que dessa forma possamos permanecer fiéis e firmes. Porque no final do Evangelho, Jesus vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra, que é o próprio Cristo, é aquele que criou tudo com o Pai no Espírito Santo. Porque a palavra é a palavra criadora. Jesus é essa palavra. Por isso que Jesus ele diz que tudo vai passar, menos a palavra. Porque a palavra ela vem antes de todas as criaturas. A palavra é aquela que dá forma a tudo, dá o ser a todas as coisas. Por isso que ela precisa estar antes. Por isso que essa palavra é uma palavra eterna. Por isso que o ensinamento de Jesus Cristo é um ensinamento eterno. Porque Ele, quando vem a esse mundo para nos ensinar, para nos salvar, Ele vem trazer um verdadeiro ensinamento de vida. Porque aquele que criou tudo com o Pai e o Espírito Santo, é Ele que veio a esta terra para restaurar tudo e todas as coisas nele mesmo, porque Ele é a palavra criadora. Por isso precisamos ter esse cuidado, porque em nós já foi impresso esta palavra, que é a vontade do Pai do céu. Mas para que nós possamos permitir com que essa palavra se manifeste na nossa vida e através da nossa vida, nós precisamos corresponder a esta palavra e aprender a colocar em prática os ensinamentos do próprio Cristo. Porque quando nós colocamos os ensinamentos do próprio Cristo em prática, nós começamos a viver uma verdadeira experiência divina, onde nós vamos dia após dia dando frutos em nossa vida, frutos de santidade, frutos de religiosidade, de virtudes, frutos que vão transbordando da nossa vida e alimentando a vida dos outros. Porque quando nós começamos a dar testemunho de vida, a nossa vida ela é alimento para o nosso próximo. Porque nós nos tornamos com Cristo, em Cristo, e por Cristo, alimentos de salvação para todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.